Fogo no Cine, pânico no hotel. Esta era a manchete do jornal A Notícia, edição de terça-feira, 15 de novembro de 1983. A reportagem relatava a noite de horror vivida pelos funcionários e hóspedes do Colón Palace durante incêndio que iniciou pouco depois da meia-noite do dia 14 no Cine Colón, prédio anexo ao hotel. As construções ficavam no coração da cidade, vizinhas a outras tantas mais antigas e precárias. As labaredas chegaram a chamuscar e a estourar vidraças em edifícios ao lado. Madrugada adentro, os bombeiros levaram 5 horas para dominar as chamas, outro tanto para o rescaldo. O saldo do episódio foi 30 apartamentos do hotel afetados, o Cine Colón, com suas 1.200 poltronas, totalmente destruído, e a firme decisão da Câmara de Vereadores de elaborar uma legislação específica de prevenção a incêndio nas edificações. Assumi a vereança, aconteceu um incêndio no Cine Colón. Eu morava no Manchester, na frente. E quando percebi as chamas, começou um pequeno estalidos, próprio desse tipo de incêndio terrível. Eu disse, bom, agora, a partir desse instante, não tem como a gente ficar com uma legislação ou sem legislação nisso. Estabelecemos uma comissão especial composta por 3 vereadores, eu era o presidente. Visitei São Paulo para buscar informações a respeito do incêndio do Joelma e do Andraus, que tinha sido também uma coisa muito marcante em todo o Brasil. E lá, eles tinham uma legislação já muito avançada. Trouxemos isso para cá e, apesar da resistência das principais construtoras que não queriam mudar o custo das obras, escada enclausurada, janelas com materiais especiais, central de gás, felizmente, à época o prefeito Wittfreiter, um homem extremamente inteligente, também conhecedor dos bombeiros, acolheu a ideia, a Câmara aprovou, se não me falha a memória, por unanimidade, e aí a lei iniciou entrou em prática no dia 19 de janeiro de 1985, com um número, eu posso dizer, simbólico, 2027. Lá atrás já se previa o que deveria se fazer pelo menos no século seguinte. Fiquei muito feliz, trago isso no coração e agora mais ainda com o resgate de coisas que eu até nem lembrava. Eu indo de escada, subindo, ajudando o combate do Colón e alguns brincando se eu estava de pijama, de cueca ou de bermuda. Isso fica na história. Fazia somente 5 anos que Joinville havia vivido aquela onda de incêndios criminosos. Na época, o prefeito Luiz Henrique da Silveira já pregava a necessidade de legislação para adotar as construções de sistema de prevenção e combate ao fogo. Havia apenas meses, à época do incêndio do Cine Colón, que a Câmara de Vereadores instalara uma comissão especial para tratar do assunto. O grande sinistro revelou então que a medida era urgente. Joinville pensava na época como uma cidade muito vinculada, muito ligada à questão dos bombeiros voluntários. Sirene tocava, a cidade entrava quase toda ela em alerta. As pessoas saíam aqui da Fundição Tupi, que era muito próximo dos bombeiros, Metalúrgica Wetzel, tinha serrarias, enfim, chegavam aqui e tocavam o caminhão, o combate a incêndio. E isso sempre foi algo importante. Prova é que Joinville foi pioneira na legislação de combate ao incêndio, antes mesmo do Estado de Santa Catarina tivesse a sua. Era uma iniciativa inédita no Estado. Em 1985, Joinville criou uma lei que estabelecia normas de proteção contra incêndios. Um parêntese, o Estado de Santa Catarina só passou a legislar sobre este assunto 30 anos depois, em 2015. Depois de aprovada a lei municipal, os bombeiros criaram o Centro de Atividades Técnicas, o CAT, setor que faz as análises de projetos preventivos de incêndio e pânico com o propósito de verificar
o cumprimento das exigências da legislação para os imóveis. A legislação pioneira e a atuação dos bombeiros transformaram as construções da cidade em um ambiente muito mais seguro. Ambos foram implantados justamente no período em que se iniciou a verticalização da área urbana. A prevenção ao incêndio é silenciosa. Não tem sirenes, luzes de alerta ou grande mobilização. Mas é a alma do combate ao fogo e age para que você nunca precise ligar 193.